Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga: a paz do Senhor. Fala: que bom que você veio hoje. Fala: você veio no melhor dia. Era hoje. Foi hoje que o Senhor preparou para você estar aqui. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia especial, dia de ceia. E é um dia que nós também aqui estamos fazendo em memória do Senhor até que Ele volte. Então eu costumo dizer que a cada ceia ou a cada domingo que passa, nós estamos mais perto da volta de Jesus, amém? Essa ceia falta menos tempo para Jesus voltar do que a ceia do mês passado. E a cada dia que passa, está mais perto de Jesus voltar. E nós fazemos isso em memória dele. Então faremos isso até o dia que Ele voltar, amém? Então eu quero que você abra o coração. Uma palavra... O tema da palavra é vencendo o engano. Por quê? Porque todas as vezes que nós somos enganados ou vivemos no engano, nós somos paralisados. E essa palavra eu ministrei há uns 5, 6 anos atrás, porque foi algo que serviu para mim. Foi algo que travou a minha vida, que eu estava muito ofendido e muitas coisas pararam na minha vida. E isso Deus ministrou meu coração e fez destravar muitas áreas da minha vida. Áreas que foram bloqueadas, áreas que geraram mágoas, ofensas e eu paralisei. E depois dessa palavra, doeu, foi difícil, mas foi algo que mudou a minha vida de verdade. Foi algo que fez eu saber lidar com as frustrações. Foi algo que fez eu aprender a lidar com os fracassos. Foi algo que fez eu aprender a lidar com as injustiças. Então eu quero que você te convidar a abrir o coração e de antemão já se desarmar. Que muitas vezes quando nós falamos algumas coisas que nos atacam, ou muitas vezes vêm ao nosso encontro, nós já queremos justificar, ou já queremos se explicar, ou queremos estar armados. Então eu quero te convidar nesse momento você desarmar, você deixar o Senhor falar com você. Posso ouvir um amém aí? Porque, irmãos, todas as vezes que nós deixarmos a nossa razão agir, a nossa justiça falar mais alto, o nosso questionamento, nós não vamos desfrutar do que Deus tem. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração. Posso contar com você? Então olha para o seu irmão e diga assim: ser atacado é inevitável, mas ser atingido é opcional. Irmãos, na nossa caminhada, é inevitável você ser atacado, é inevitável você ser injustiçado. Mas ser ofendido e pegar aquilo para te contaminar é opcional. Então nós precisamos aprender, e algo muito poderoso e importante que eu quero te falar nessa noite. O poder de ofender não está em quem fala ou quem faz a injustiça, mas está em quem recebe. As pessoas vão falar, fazendo ou não fazendo. As pessoas vão te injustiçar. O poder da ofensa não está em quem está te ofendendo. O poder da ofensa está em quem está ouvindo, você. Somente você dá o direito ou não dá o direito de ser ofendido. Por mais que as pessoas possam fazer o que quiser. O poder não está em quem está declarando a ofensa, mas o poder está em quem está recebendo. Por isso muitas vezes você está frustrado e quem está paralisando a vida é você. Muitas vezes a pessoa que está fazendo a injustiça está vivendo, mas você paralisou porque você permitiu que aquilo entrasse no seu coração. Existe um ditado, que diz assim, que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Quando já ouviram isso? Mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Então, gente, isso nos ensina algo. Vão surgir situações, problemas, e eu estou te dizendo isso com muita propriedade e autoridade, porque a Gisele sabe quantas vezes nós paralisamos a nossa vida, ministério, família, quantas vezes gerou problema dentro de casa, por causa de uma ofensa, de uma mágoa, de uma tristeza. E você vai entender nessa palavra que muitas vezes nem tudo você foi ofendido de verdade. Muitas vezes você fechou seu coração, e qualquer coisa que acontece, você já acha que você é a vítima. Você está aqui, você está tão magoado. Eu vejo o Bruno e a Dani conversando. Olha lá, sabia, está falando de mim. Gente, nem sabe que você existe. Você não é tão importante assim. Mas quando nós estamos ofendidos, nós deixamos que tudo entre no nosso coração. E a ofensa e a falta de perdão, ela paralisa a nossa vida. A ofensa e a falta de perdão, ela trava a nossa vida. E mais uma vez eu te digo, irmãos, eu falo isso com propriedade, porque eu aprendi algo, sofrendo. Quando nós estamos ofendidos, nós estamos carregando aquela pessoa que nós estamos chateados em todo lugar. Você vai tomar um café da manhã, aquela pessoa está com você. Não, eu preciso viajar, vou viajar para descansar. A pessoa está com você. Porque você está tão ofendido
que tudo que você vai fazer, aquela pessoa está na sua mente. E a pessoa está vivendo, mas você que está sofrendo. E isso, essa palavra eu dei o nome de vencendo o engano. Por quê? Porque todas as vezes que você cai no engano, quem está sofrendo é você, quem está paralisando a vida é você. Muitas vezes você até teria motivos, mas na verdade isso não justifica. Então você precisa aprender a lidar com tudo isso, porque senão essa pessoa vai estar onde você estiver, na viagem, nos seus passeios, no seu descanso, no seu trabalho, no seu ministério. Por quê? Porque você não consegue resolver, você não consegue libertar, você não consegue colocar em claros e resolver aquilo de uma vez por todas. E você quer descobrir se você está ofendido ou não? Vou te dar algumas dicas para você descobrir se você está ofendido ou não. Primeira, se você vê a foto da pessoa e você trava, isso é um sinal de ofensa. Você está feliz, você vê a pessoa feliz da vida, você já fica chateada, fica brava, fica nervosa. Sinal de ofensa. Quer um outro exemplo? Quando alguém está elogiando alguém e você fica bravo, sinal de ofensa, porque muitas vezes você não consegue lidar com a vitória ou com o êxito de alguém. Um outro exemplo, você não se alegra com a vitória de alguém. Isso é um sinal de ofensa. Então nós precisamos avaliar tudo isso, irmãos, porque se falar de alguém e o seu coração se fecha, isso é um sinal que você está ofendido. E hoje, você está aqui nessa noite para você reavaliar algumas coisas, porque todas as vezes que você está ofendido, você fecha seu coração. E se não tiver perdão, nada vai ser satisfeito na sua vida, nada vai satisfazer. E pode ter certeza, quem vai te ofender e quem vai te chatear e coisas que vão fechar o seu coração, não são pessoas que você nem conhece ou famosos. Pelo contrário, infelizmente, injusto, mas você se alegra mais com os famosos viajando do que com a pessoa que está do seu lado viajando. Se você vê o Neymar nas Ilhas Maldivas, você fala, uau, merece, o cara é jogador, jogou a Copa do Mundo. Aí você vê seu irmão lá, fala, eu conheço, da onde tirou esse dinheiro? Você fica mais feliz com o famoso fazendo do que com o seu irmão. Isso é um sinal de coração ruim. Sabe por quê? Porque o famoso não te causa inveja, mas o seu irmão causa. Então nós precisamos aprender a se alegrar com os irmãos. E sinal de ofensa é, quando eu não me alegro de ver o meu irmão bem, sinal que ele está me incomodando. E nós precisamos aprender com tudo isso, irmãos. E eu quero lançar um desafio para você nessa noite. Quem gosta do desafio? Quem gosta? Quem topa o desafio? Levantou a mão, vai ter que fazer. Levanta a mão e vamos ver quantos são crentes de verdade. Então o desafio é o seguinte: faça a diferença. Tudo aquilo que você reclama que a pessoa não faz por você, faz você. Olha lá, a pessoa nunca me cumprimenta. A partir de hoje faz a diferença. Vai lá e cumprimenta a pessoa. A pessoa nunca me mandou mensagem. Faz a diferença. Para de reclamar e faz você. Você já reparou que tudo que você reclama, você também não está fazendo? Faz a diferença. Então eu quero te lançar esse desafio. Você quer mudar os seus relacionamentos? Quer mudar seu casamento? Quer mudar os seus filhos? Quer mudar os seus pais? Seja você a diferença. Posso ouvir um amém? É muito mais fácil, irmãos, nós reclamarmos do irmão que não faz do que nós fazermos aquilo que nós estamos reclamando. Você quer mudar a sua vida? Faz a diferença. Para de reclamar e começa a fazer o que você está reclamando do irmão. Porque quando você reclama, você não está expondo alguém, você está expondo você mesmo, falando de você. E nós precisamos entender que nós fazemos isso porque nós estamos ofendidos. E todas as vezes que nós estamos ofendidos, nós fechamos o nosso coração. Eu estou te dizendo isso, irmãos, não é para apontar, não é para acusar, pelo contrário, essa palavra serve para mim, serviu para mim, e é uma palavra que libertou a minha vida. E por isso eu quero compartilhar com você. Já compartilhei para a igreja, alguns talvez vão lembrar 5, 6 anos atrás. Mas nós precisamos entender isso, que aquilo que nós estamos reclamando, irmãos, para de reclamar e faça. Então é tempo, irmãos, de resolver a vida. E para resolver a vida eu preciso perdoar. E perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é posicionamento. É muito comum nós ouvirmos, eu não perdoo porque ele não merece. Imagina se Jesus pensasse assim. Quem seria perdoado aqui? Então se Jesus nos perdoou sem a gente merecer, por que eu não posso perdoar meu irmão que não merece? Perdão é para quem não merece. Se a pessoa merece, não é perdão. Então, irmãos, nós precisamos tomar algumas decisões. Eu quero compartilhar essa palavra num tempo oportuno, na ceia do Senhor. Porque não é só nós vemos aqui, pegar do pão, tomar do cálice, mas é posicionamento, é postura, é decisão. Não é só falar bonito, mas é viver o que nós estamos falando. Abra sua Bíblia, você vê que eu não estou mentindo, vamos para a Bíblia, né? Colossenses capítulo 3, versículo 13.
Para as crianças aí, o tema da palavra é vencendo o engano. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3,13. Suportem. O que é suportar, irmãos? É carregar, é segurar, é aguentar. Diz assim, suportem uns aos outros, aguentam uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns aos outros, uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Aí aperta, hein? Quantos foram perdoados por Jesus? Então você tem uma referência do que é perdão. Porque se você foi perdoado, você sabe o que é perdão. Porque um dia o Senhor te perdoou, amém? Você foi perdoado? Então Paulo aqui está nos ensinando o quê? Perdoa como o Senhor nos perdoou. Há uma referência. E ele diz o quê? Suporte uns aos outros. O que é suportar, irmãos? É segurar firme, é aguentar. É carregar. Então não está dizendo que vai ser fácil não. Porque o problema, eu já disse isso aqui, irmãos. O problema é que você vive naquela conto de fadas e terminou tudo feliz para sempre. Mas igreja, família, não é tudo do seu jeito. Ah, não fez do meu jeito, magoei, estou emburrado, estou triste, estou chateado. Isso é gostar. Você não foi chamado para a igreja para gostar. Gostar é afinidade. A Bíblia não diz goste um do outro porque ele é legal. Diz suporte um ao outro. Perdoa um ao outro, como Cristo perdoou. A nossa referência é Jesus, irmãos. Talvez a gente gosta muito de olhar para o irmão ou muitas vezes usar referências negativas. Tá vendo? Eu não faço porque ele não faz. Mas quem te disse que aquele é a sua referência? A sua referência é Jesus. Posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? 1 Pedro 3, 9 e 10. Ó, os irmãos da Bíblia aqui, papel está mais ágil que o projetor, tá vendo? Os irmãos estão trazendo Bíblia. Quem ganhou bombom hoje? Ah, hoje não teve, então continua trazendo a Bíblia, hein? Uma hora você vai ganhar. 1 Pedro 3, 9 e 10, diz assim, esqueci o óculos. Não paguem ou não retribuam mal com mal e nem insulto. O que é insulto? Ofensa. Em outra tradução, insulto é ofensa. Diz assim, não pague ou não retribua mal com mal e nem ofensa com ofensa. Insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Como que eu vou receber bênção por herança? Não agindo, pagando com a mesma moeda. Não agindo insulto por insulto, mas bem dizendo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Olha que interessante que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos. Ele está nos ensinando que nós não temos motivo ou justificativa para retribuir mal com mal, ofensa por ofensa, ou insulto por insulto. É muito comum nós sermos naturais e falar, eu fiz porque ele fez. É muito comum, muito natural falar, eu falei mesmo porque ele falou. É muito comum e natural eu falar, eu xinguei porque ele xingou, eu bati porque ele bateu, eu gritei porque ele gritou. Mas Pedro está nos ensinando o quê? Que não é dessa forma que nós vamos retribuir. Pelo contrário, o que nós vamos fazer? A Bíblia diz o quê? Bem dizer. E quando eu estou bem dizendo, a Bíblia diz que é para isso que nós somos chamados, para viver a bênção por herança. E continua aqui dizendo o quê? Que se nós quisermos ver dias felizes, nós precisamos guardar a nossa língua e os nossos lábios de falsidade. O que é guardar a língua e lábios de falsidade? É não entrar nesse jogo de insulto, irmãos. Porque é muito comum nós queremos pagar com a mesma moeda. Então Pedro está ensinando que não é dessa forma. E por isso que eu estou te dizendo, irmãos, porque quando eu me acho na justificativa, ou eu me acho no direito de falar mal de alguém, eu acho que eu estou certo. Mas aonde a Bíblia te ensina que está certo fazer isso? A Bíblia diz que o Senhor é a nossa vingança, não sou eu que me vingo. Romanos diz o quê? Que nós não devemos nos justificar, é Deus quem nos justifica. O problema é que nós falamos, eu não me justifico, o Senhor é meu escudo, minha rocha, minha fortaleza, eu não preciso falar nada. Mas, deixa eu falar um negócio para você aqui. Você gosta de se justificar. Eu estou te dizendo isso, irmãos, porque quando eu aprendi isso, quando eu aprendi a viver isso, eu parei de me preocupar se vão falar de mim, porque não adianta me justificar, vão falar do mesmo jeito.
Isso não me importa mais. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 17 e 21. 17 ao 21. Romanos 12, versículo 17. Não retribuam ou não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, quem é o inimigo? Aquele que te ofende. O seu inimigo aqui é aquele que te causa dano. Ao contrário, se o seu inimigo, aquele que te ofende, tiver fome, dele de comer. Lembra que eu falei, faça a diferença? Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amontoar a brasa viva é uma referência lá de Provérbios, que é deixar a pessoa com vergonha, deixar a pessoa com dúvida, falar, nossa, eu fiz mal e ela está me fazendo bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Lembra que eu falei sobre você fazer a diferença? Esse texto que Paulo está dizendo é uma referência de Provérbios 25, do 21 ao 22, depois você lê. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Aqui a Bíblia nos ensina, Paulo está nos ensinando, que nós não devemos agir pela nossa justificativa ou merecimento. Está dizendo, eu não posso pagar pelo mesmo que me fizeram, pagar mal por mal. Ah, eu me ofendi, eu vou ofender. No que nós estamos nos parecendo com Jesus quando nós fazemos isso? É interessante que quando nós vemos a vida de Jesus, Jesus foi um grande exemplo, sim ou não? Algum momento você vê Jesus pagar o mal com o mal? Sim ou não? A Bíblia diz e nos mostra que o povo rejeitou Jesus. Ele foi injustiçado, ele foi condenado de uma forma injusta, ele foi para a cruz no nosso lugar. Mas o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, isso é um exemplo a ser seguido. Ele teria todos os motivos para falar, tá vendo, esse povo não presta. Tá vendo, não vou mais para a igreja não presta, só tem gente falsa. Mas o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus teria todos os motivos para se ofender, irmãos. Jesus teria todos os motivos para se sentir injustiçado. Até pela equipe, porque a própria equipe negou ele, traiu ele. Mas o que Jesus faz? Ele não paga o mal com o mal. E se nós somos chamados para ser imagem, semelhança, se nós somos chamados para se parecer com Cristo, o que está faltando para nos parecermos com Cristo? Porque se nós queremos ser parecidos com Jesus, não é só ser parecido com Jesus em aquele que crê em mim fará obras que eu faço e obras maiores. Não está falando só sobre milagre, mas está falando sobre perdão, está falando sobre pagar o preço, está falando sobre carregar a cruz. E nós precisamos aprender tudo isso. Mas sabe qual é o problema? Quando nós temos um encontro com Jesus, nós vamos para um encontro, ou nós entregamos nossa vida para Jesus, tudo nos traz sorriso, tudo nos deixa feliz, mas qual o problema? Nós vamos crescendo e vamos fechando nosso coração, vamos nos magoando, vamos tendo um monte de razão, justificativa, aí nós fechamos o coração. É por isso nós precisamos realmente liberar perdão, para que nós possamos ser curados, irmãos. Porque todas as vezes que você deixar a razão estar no seu coração, você vai travar o seu coração e você vai parar de viver o que Deus tem para você. Eu estava conversando com uma pessoa agora no início, eu falei, problema não resolve instantaneamente, tem problema que gera processos. E muitas vezes, mesmo você se resolvendo ou se reconciliando, vai ter luta, vai ter desafio, porque todo dia vai ser um teste. Mas a grande questão é qual é a resposta que nós estamos dando para cada teste na nossa vida. Porque nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Vamos começar a palavra. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5. Essa é a base do texto que nós vamos compartilhar. Se não der tempo hoje para acabar, semana que vem eu continuo. Mas eu não quero deixar que a gente perca nada dessa palavra. Eu creio que é um tempo de cura para a igreja. Eu creio que é um tempo de você destravar a sua vida. Porque muitas vezes tem áreas da sua vida que estão paralisadas, porque você está com o seu coração fechado. Muitas vezes a sua vida profissional não está indo, sua vida financeira, sua vida sentimental, relacionamentos, porque você paralisou em uma mágoa, numa injustiça, numa ofensa. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5. O
Crianças, estão anotando aí? Cadê as crianças? Cadê o papel? Na ceia, né? Crianças acima de 6 anos ficam com a gente aqui justamente para aprender sobre a ceia, sobre batismo, para elas também já desenvolver isso, tá bom? Então os irmãos estão visitando, as crianças têm classinha nos outros cultos. E de 2 a 5 anos tem classinha também na ceia. Mas somente na ceia 2 a 5. No restante dos cultos, de 2 a 13, 14, né? Por aí. E é isso aí. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, ou ofensas. Mas ai daquele por meio de que elas acontecem. Está falando, é inevitável que as pessoas vão se ofender. Mas ai daquele que estão ofendendo. Seria melhor que ele fosse lançado no mar como uma pedra de moinho amarrado no pescoço, do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Irmãos, olha que interessante. Quando Jesus está compartilhando algo com os discípulos, ele não está falando, e você vai mover montanhas. Ele não está dizendo, e você vai orar e as pessoas serão curadas. Ele não está dizendo, você vai profetizar e você vai orar, pessoas vão ressuscitar, o coxo vai andar. Ele não está dizendo isso, porque seria muito oportuno, encaixa o texto e falar, Senhor, então aumenta a minha fé, para eu viver tudo isso. Mas sabe qual hora que os discípulos estão dizendo, aumenta a minha fé? Na hora que está dizendo, você vai se ofender, as pessoas vão te injustiçar, as pessoas vão errar. Mas aí daqui eles estão errando, mas você precisa perdoar. E quando Jesus diz, você precisa perdoar, o que os discípulos dizem? Senhor, é difícil isso aí, hein? Aumenta a minha fé. Sabe, irmãos, em nenhum momento você vai ver os discípulos falando, aumenta a minha fé, para que eu possa ver o milagre acontecer. Mas eles pedem, aumenta a minha fé, no momento que fala, você precisa perdoar. É muito fácil, irmãos, a gente querer ser como Jesus e falar, Jesus, usa a minha vida para curar, usa a minha vida para profetizar, usa a minha vida para milagre acontecer. Mas é no momento que Jesus fala, você quer se parecer comigo? Perdoa. Aí os discípulos falam, Jesus, não é tão fácil assim, aumenta a minha fé. Talvez nessa noite, você precisa pedir para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não tenho me parecido nada com o Senhor quando eu sou humilhado, quando eu sou injustiçado, quando falam mal de mim, quando eu fico chateado. Porque é nessa hora que nós nos parecemos com Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele continua sendo Jesus quando ele é humilhado. Jesus continua sendo Jesus quando ele é injustiçado. Jesus continua sendo Jesus, continua sendo referência quando tudo acontece de uma forma negativa. Agora, se eu só me pareço com Jesus quando eu sou aplaudido, se eu me pareço com Jesus só quando eu sou elogiado, eu não tenho nada de Jesus. Você quer se parecer com Jesus, meu irmão? Se pareça quando as coisas derem certo, mas se pareça também quando tudo der errado. Os discípulos dizem, aumenta a minha fé. É no momento que eles são confrontados a perdoar. Será que hoje eu e você precisamos falar, Jesus, eu não me pareço nada com o Senhor, porque eu não sei perdoar como o Senhor perdoa. Então você precisa aprender a parecer com Jesus. Você precisa liberar perdão. Se você diz, eu não perdoo porque a pessoa não merece, então você também não tem que ser perdoado por Jesus, porque você também não merece. Então nós precisamos aprender com isso, porque os discípulos estão aqui num momento de confronto, porque quando Jesus está dizendo aqui para eles que é impossível que não venha tropeços, algumas traduções dizem tropeços, não usa a expressão que façam o cair, e tropeço significa ofensa. Como que nós temos agido diante das ofensas, irmãos? É nesse momento que os discípulos dizem, aumenta a minha fé. Talvez é nesse momento que você precisa falar, realmente, eu estou muito longe de me parecer com Jesus. Irmãos, é muito fácil a gente se parecer com Jesus quando tudo dá certo. É muito fácil se parecer com Jesus quando a gente concorda com tudo. Mas sabe qual momento você vai se parecer com Jesus? Na hora que você for contrariado. Na hora que você falar que não concorda. Na hora que você achar que você foi injustiçado. Então é nesse momento que nós precisamos aprender com Jesus também. E ofensa do grego, quando está usando aqui, é inevitável que não venha escândalo. Essa palavra escândalo também, ou tropeços, ela vem do grego, né, escândalo, ela vem da palavra escandalon, que significa isca de armadilha.
ou gatilho de armadilha. O que é um gatilho de armadilha? Pensa numa gaiola que tem um gatilho que quando a presa entra, aquele gatilho ele é ativado, então aquela presa cai naquela armadilha. E o que é isso? O escândalo, o escandalon aqui no grego, ou a ofensa, ela nada mais é que um gatilho para te prender numa armadilha. Por isso essa palavra chama vencendo o engano. Porque todas as vezes que você estiver no engano, você vai cair na armadilha. Porque todas as vezes que você estiver no engano, você vai cair numa armadilha. E eu falo isso, irmãos, com muita propriedade, porque teve muitas vezes que eu tomei decisões erradas no momento que eu estava ofendido. No momento que eu estava com o coração fechado. Porque no momento que você está assim, você toma decisões precipitadas. E por isso essa palavra ofensa vem do grego escandalon, que é um gatilho onde te prende a uma armadilha. Por isso a armadilha que muitas vezes Satanás, ou a isca que Satanás tem lançado sobre a sua vida, e você está preso, e é por isso muitas vezes você não avança. Ministerialmente, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, relacionamentos, sentimentalmente, família. Por quê? Porque você está preso a uma armadilha. E quando você está preso a uma armadilha, nada flui na sua vida. A condenação vem, a culpa vem, o problema vem, você sempre volta e sim, sempre fica naquele ciclo vicioso, sempre voltando para o mesmo problema. Você nunca sai daquele problema, por quê? Porque você não resolveu a sua vida. Então nós precisamos entender que nós precisamos sair desse escandalão, desse gatilho, que, irmãos, vão ter situações na nossa vida, dia após dia, de gatilhos que para você entrar numa prisão, entrar numa armadilha, ou voltar a um gatilho que um dia te fez mal. Mas é por isso que nós precisamos aprender a lidar com isso para não ficar preso. Todos os dias você vai ser testado, irmão. Todo dia você vai ter a oportunidade de dar a resposta certa ou dar a resposta errada. Perdoar, irmãos, pode custar muito caro. Mas não perdoar custa mais caro ainda. Olha para o seu irmão e diga isso. Fala, perdoar pode ser muito caro. Mas não perdoar custa muito mais caro. Sabe por que, irmãos? A gente não gosta de perdoar porque a gente acha a razão mais importante do que a decisão. Mas o que acontece? Quando eu perdoo, eu libero a minha vida. Eu não estou liberando a vida da pessoa apenas. Eu estou liberando a minha vida para viver o que Deus tem para mim. Agora pense, você foi traído. Aí você não libera perdão. Você vai carregar isso para sempre na sua vida. Quando você libera perdão, você não está fazendo um favor para a pessoa. Você está fazendo um favor para você mesmo. Perdoar não é resolver, falar, ai, ele virou meu melhor amigo agora. Perdão é diferente de reconciliação. Tem certas situações que não dá para reconciliar. Mas perdão é necessário, até nos dias que você foi mais injustiçado. Até nos dias que você acha que você merece mais reconhecimento. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Segunda Timóteo 2, 24 ao 26. Lembra que eu falei que do grego a palavra ofensa vem do escandalon, que é escândalo, e é um gatilho que te prende? Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 24 ao 26, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Lembra que a gente falou sobre parecer com Jesus? O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele. E, irmãos, isso é muito importante, porque a gente está vivendo um tempo da igreja que você contrariar alguém, a pessoa fica magoada e não concorda, fica chateada, sai ou vira a cara. Mas a Bíblia nos ensina a admoestar, ensinar, corrigir. E olha o que ele diz aqui, deve corrigir com mansidão. O que é mansidão? Falar no olho, olhar no olho, não é mandar um WhatsApp, não é isso. Mas mansidão é o quê? Ter amor, falar da maneira certa. Lembra que a gente falou sobre o fruto do Espírito? Os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando aos conhecimentos da verdade. Ou seja, para que a correção? Para trazer o conhecimento da verdade. E o versículo 26 diz o quê? Para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada, ou da armadilha, ou da isca do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Olha que interessante que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando nós estamos presos, ou não nos corrigimos, ou não nos resolvemos, nós estamos presos à armadilha, a laços, à prisão do diabo. E isso faz o quê? Não cumprir a vontade de Deus, mas cumprir a vontade de Satanás. Isso é muito forte, irmãos, mas quando eu estou ofendido,
eu faço tudo, menos me parecer com Jesus. Porque você não vê Jesus ofendido, porque a ofensa não tem nada do fruto, mas tudo da obra da carne. E aqui Paulo está dizendo o quê? Que aqueles que se ofendem ficam presos a armadilhas. E você fica preso, você não destrava a sua vida. Então você precisa aprender a resolver os fracassos, os conflitos. Isso é um grande desafio. Olha aqui que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, 10. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Jesus está dizendo isso. Está falando sobre traição, sobre ódio. Naquele tempo, muitos vão ficar escandalizados. Naquele tempo, muitos vão trair. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. Isso nos ensina a questão dos finais do tempo, irmão. Sobre muitos ficarem ofendidos. E sabe qual é o problema da ofensa? Você bloqueia o seu coração. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, 19. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Qual que é o contexto disso, irmão? Você está falando dos tempos de Salomão, isso aqui, né? As cidades tinham muros. E está falando que uma pessoa ofendida é como construir muros. O que é construir muros? Colocar limites, não dar acesso, bloquear a sua vida. E o que isso faz, irmãos? A Bíblia está dizendo que uma pessoa ofendida, ela fica inacessível. Uma pessoa ofendida, ela tem um costume de se isolar. Uma pessoa ofendida, ela tem um costume de generalizar. Fala, tá vendo? Igreja não presta, família não serve, homem não presta, mulher não presta, não é bom ter filho. Uma pessoa ofendida, ela generaliza tudo. E por isso, aqui está dizendo que uma pessoa ofendida é como construir muros. O que é isso? Não dar acesso. Porque você se magoou e a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Fechar seu coração. Não, ninguém mais fala na minha vida. A partir de hoje, nenhum pastor presta. A partir de hoje, eu não caso mais porque nenhuma mulher presta. Nenhum homem presta. O que é isso? É criar muros. Por quê? Porque o fracasso, a ofensa, a mágoa faz você se fechar. Mas quem está sofrendo com tudo isso? É a pessoa que te magoou? É a pessoa que te fez causar um dano? Não, é você mesmo. Separa a sua vida. Então, irmãos, muitas vezes os direitos impedem a gente de viver a vida, a nossa razão impede a gente de viver a vida. É tempo de nós deixarmos a nossa razão de lado, para que a gente possa ser livre e viver em paz de verdade. Porque a ofensa gera bloqueios, a ofensa ela faz a gente se fechar. E lembra que eu falei que quando você está ofendido, você trava a sua vida? Você pode ser um ótimo profissional, mas às vezes a sua vida profissional, você está frustrado. Você pode ser um ótimo marido, mas parece que nada mais vai para frente, parece que seu casamento não dá certo. Você pode ser uma ótima mãe, mas parece que você sente a pior mãe do mundo. Por quê? Porque quando você não está resolvido, tudo vira um problema. Isso gera muros, geram bloqueios, e tudo você acha que você virou um problema também. Então é tempo de você resolver a sua vida. Transparência, irmãos, para abrir o seu coração. Transparência para resolver com quem precisa ser resolvido. Enquanto você fugir do problema, o problema vai te perseguir pro resto da sua vida. Quanto mais você fugir do problema, mais o problema vai te acompanhar. Você pode ir para outro país, o problema vai estar com você. Eu vejo muitos irmãos às vezes falar, não, vou mudar de cidade para resolver meu problema. Se você é o problema, você pode ir para os Estados Unidos, pode ir para Dubai, você pode ir para o Japão, o problema vai estar com você lá, porque você não resolveu. Não é a questão geográfica que vai resolver seu problema, é o seu coração, meu irmão. E nós precisamos entender isso para que a gente resolva a nossa vida. Ter transparência, resolver. Lembra que eu falei que perdoar custa caro, mas não perdoar custa muito mais caro? Enquanto nós não tivermos uma disposição de chegar e falar, meu irmão, quero te pedir perdão porque eu estou chateado com você. Ou quero te liberar perdão porque eu me magoei naquele dia. Nós precisamos ter isso, irmão, senão a gente só está sendo um amontoado de gente para falar sobre a mesma coisa, mas não viver a mesma coisa. Se alguém te ofender, irmãos, nós precisamos resolver. Aí você fala, mas é incrível que pareça, sempre quem me ofende é quem está do meu lado. Quem me ofende é quem eu estou perto. Quem me ofende é quem eu abro o meu coração. É óbvio isso. Olha o que diz Salmos 55, 12 ao 14. Salmos 55, 12 ao 14.
Amém? Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Olha que interessante o que o salmista está dizendo aqui, irmãos. E isso é natural, na nossa vida não é diferente. Se alguém se levantasse, um inimigo se levantasse, eu suporto. Se alguém que eu não conheço falasse mal, tá tudo bem. Mas logo você que senta aqui com a gente, logo você que participa de uma reunião, logo você que faz parte do ministério, logo você que vai na minha casa, logo você que eu contei um segredo. Exatamente. Você não vai se ofender com pessoas distantes. Quanto mais próximo, mais expectativa. E quanto mais expectativa, mais ofensas. Se você não cuidar do seu coração. Então, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração diante de tudo isso. Porque as pessoas que mais você criar expectativa, se você não colocar Jesus como prioridade, você vai frustrar seu coração. E uma pessoa ofendida, ela vai encher de mágoa com pessoas próximas. E isso faz você generalizar. Olha o que diz Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez, ou se rebela contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, quando nós estamos ofendidos, você pode ser o mais inteligente que for, você só quer acreditar naquilo que você quer. Você deixa de querer ver o que é verdade e só vê o que seu olho está vendo. E nós precisamos aprender com isso, porque o solitário, ele busca o seu próprio interesse. O que é o seu próprio interesse? Quando você está ofendido, você gosta de achar motivo para estar ofendido. É mentira? Quando você está ofendido, você quer razão para estar ofendido. Viu? Eu falei, sabia. Eu estou certo, eu estou ofendido, eu estou certo. Você gosta de ter razão na sua ofensa. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse, que é isso. Quanto mais ofendido eu tiver, mais razão eu quero ter para a minha ofensa eu alimentar. É por isso que a gente não cresce. Porque eu quero estar certo no meu problema. Eu quero estar certo em ser injustiçado. E nós começamos a acreditar em um monte de coisa que nem existe. Esse é o problema. Eu falei aqui, irmãos, que eu ministrei essa palavra há 5, 6 anos atrás, porque foi um problema que eu tive com líderes, discipuladores na época, e eu fechei meu coração. E muitas das coisas, quando eu comecei a ouvir isso e ser ministrado nisso, eu vi que muitas das coisas eu era o problema, não eram as pessoas. E depois que eu pedi perdão, depois que eu resolvi, hoje eu sou até amigo de cada um deles. Mas o que acontece? Hoje eu destravei minha vida. Por quê? Porque eu não estou preso ao passado, eu não estou preso a situações. Eu parei de olhar para trás, a minha vida está resolvida. Você precisa resolver a sua vida. A mágoa, irmãos, não tratada, ela vira ressentimento. E o ressentimento não tratado, ele vira amargura. E a amargura não tratada, ela vira ódio. E o ódio não tratado, ele vira vingança. E a vingança não tratada, ela vira homicídio. Talvez você fale, eu nunca matei ninguém. Talvez você nunca matou ninguém com uma arma ou com uma faca. Mas talvez você já matou um monte de gente com as suas palavras. Talvez você já matou um monte de gente no seu coração. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino ou homicida, em algumas versões. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Irmãos, nós precisamos resolver a nossa vida. E para finalizar hoje, eu continuo semana que vem. Uma pessoa ofendida, ela engana a si mesma. Uma pessoa ofendida, ela é um terreno fértil para o engano. É por isso que eu disse que o tema da palavra é vencendo o engano. Porque uma pessoa ofendida, ela é um terreno fértil para o engano, para que a mentira venha, para que você possa atrair problema, para que você possa atrair mágoa. E talvez você fala, nós acabamos de falar aqui que desde a mágoa não tratada vira ressentimento, vira amargura, vira ódio, vira vingança, até gerar homicídio. Talvez você nunca matou ninguém fisicamente, mas talvez você já matou um monte de gente no seu coração. Semana que vem eu vou ministrar sobre 2 tipos de pessoas que há na igreja. É a continuação dessa palavra. A pessoa que foi genuinamente ofendida, foi verdadeiramente ofendida, e a pessoa que acha que foi ofendida. Porque geralmente o segundo ponto são a maioria das pessoas, que elas se alimentam com mentiras, se alimentam com disseram, com falaram, e muitas vezes você se ofende com coisas que não são verdade. Tem pessoas que foram ofendidas verdadeiramente. Então semana que vem nós vamos falar sobre, estou falando isso para você não faltar semana que vem, sobre 2 tipos de pessoas que há na igreja. As pessoas que foram ofendidas de verdade, e as pessoas que
não foram ofendidas, mas acham que foram ofendidas por causa de uma mentira, de uma fofoca, de algo que foi falado, disseram, eu achei, eu pensei, eu vi, eu achei, eu imaginei. Mas por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque isso é um tempo de posicionamento. Nós estamos num ano de posicionamento. E eu quero te convidar a você parar de olhar para trás. Talvez você tenha ainda algumas coisas para trás, que você ainda tem algumas coisas, mas é tempo de você trazer vida. É tempo de você parar de ouvir os falsos profetas. Sabe onde estão os falsos profetas? Os falsos profetas estão no corredor. Os falsos profetas estão no supermercado. Os falsos profetas estão no salão de beleza. É naquele momento que você para ouvir, sabe? Não ia te falar nada, mas sabe que eu sou seu amigo, né? Então, mas não fala para ninguém. Irmãos, quer um exemplo? Você tem dúvida? Procura a pessoa. Porque muitas vezes você tira uma conclusão de alguém porque disseram, falaram. Vai até ela falar, é verdade que você falou isso sobre mim? Dá oportunidade para a pessoa resolver com você. Seja mulher, seja homem, suficiente para resolver o problema. Porque é muito fácil tirar conclusões de algo que eu achei, eu pensei. Mas se me falarem, ó, Benício, você nem sabe, Benício está falando de você. Eu falei, sério? Eu tenho duas opções, irmãos. Ou pegar e falar, nossa, estou chateado com o Benício. Nunca imaginei que ele ia fazer isso comigo. E fechar meu coração para ele, eu chegar e falar, Benício, eu queria conversar com você, meu. Sabe? Tal pessoa me procurou, eu falei, isso é verdade? Se falar que é, eu falo, meu, estou chateado, vamos resolver aqui. Se falar que não, tá vendo, estou ofendido com uma pessoa que não fez nada. Então semana que vem nós vamos falar sobre esses 2 pontos. Queria chamar a banda. Antes de nós compartilharmos do pão, da ceia, é tempo de nós tomarmos uma posição, irmãos. Eu disse que nós nos parecermos com Jesus não é só quando está tudo bem. Mas se parecer com Jesus é quando eu estou magoado. Se parecer com Jesus é quando eu não concordo. Se parecer com Jesus é quando eu estou chateado. Se parecer com Jesus é quando eu sou injustiçado. Eu quero te convidar nessa noite, você pedir para o Senhor, assim como os discípulos pediram. Falou, Senhor, está difícil, aumenta a minha fé. Porque muitas vezes, irmãos, nós fechamos o nosso coração no momento que é para a gente buscar mais ainda o Senhor. A gente esquece que ser igual a Jesus não é só nas bênçãos, na vitória, no elogio, no aplauso. Mas ser como Jesus é quando as coisas não estão indo como a gente imagina. É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus aqui? Quantos creem que foram chamados segundo o propósito de Deus? Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Até as injustiças, até os fracassos, até as falhas, até as maldades. Porque tudo isso faz você crescer. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre José também. José teria todos os motivos para se ofender. Mas nós vamos falar, irmãos, a ofensa paralisa a sua vida. Se José tivesse ficado ofendido, ele não seria o governador do Egito. Sabe por quê? Porque naquele momento que o padeiro e o copeiro chegam para ele e falam, meu, eu tive um sonho, revela meu sonho. Se José está ofendido, sabe o que ele fala? Eu não. Confiar nesse Deus que me injustiçou, esse Deus que me prendeu, esse Deus que não... Eu dei minha vida. Mas o que ele faz? Sim. Não sou eu que revelo, é o Senhor. Deus diz isso, isso, isso. E aquela posição de não estar ofendido levou ele ao palácio. Se ele tivesse ofendido, ele não teria chegado onde ele chegou. Irmão, se você ficar ofendido, você vai paralisar a sua vida. Porque a ofensa vai fazer você ter justiça própria. A ofensa vai fazer você ter razão. A ofensa vai fazer você agir pela sua força. E todas as vezes que a gente age por justiça própria, pela nossa força, a gente não dá a resposta certa. Se José tivesse falado, não, eu não vou fazer, estou chateado, estou cansado, eu dei minha vida para essa igreja, Deus ia usar outro. Então cuidado com as suas ações, cuidado com a sua atitude. José, mesmo num tempo de fraqueza, de injustiça, ele é um canal para ser usado por Deus. Deixa eu te perguntar um negócio, deixa eu te perguntar algo, meu irmão. Você só é um canal para ser usado por Deus quando você está bem? Você só é um canal para ser usado por Deus quando as coisas te favorecem? Você só é um canal para ser usado por Deus quando você concorda com tudo? José, ele foi usado por Deus no momento de injustiça, no momento de fracasso, no momento que nada mais fazia sentido. Se você só pode ser usado por Deus quando está tudo bem, irmão, então não é Deus que está fazendo, é a sua força, é o seu conhecimento, é a sua razão. Eu quero te convidar nessa noite, você deixar o Senhor te usar, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Mas para isso, Deus quer moldar o seu caráter. Porque quando nós falamos sobre ofensa, não é só ser vítima, não é só se vitimizar. Mas quando nós falamos de ofensa, é posicionamento de, é Deus que me justifica.
Eu quero te convidar nessa noite você fechar os seus olhos, colocar seu coração diante de Deus. Talvez você fechou seu coração. Talvez você criou um bloqueio no seu coração e faz tempo que você não chora, porque você criou uma barreira, uma resistência. Você se escondeu, você fugiu. Mas é tempo de você ser curado, meu irmão. É tempo de você ser curado, para que você possa viver o propósito de Deus.